Olá, boa tarde. Eu me chamo Larissa. Eu me chamo Kathleen. Eu sou Heloíse. E eu sou Daniela. Nós somos estudantes do Colégio Estadual de Tempo Integral Sinésio Costa. E hoje esse é o nosso podcast CS que conecta nós estudantes ao mundo do trabalho. E nesse episódio, Construindo o Futuro, ele está alinhado junto com o componente curricular Projeto de Vida, orientado pela nossa professora Jéssica. E vamos conversar um pouquinho hoje sobre temas relacionados ao mundo do trabalho. E para isso, contamos com a participação de profissionais das diversas áreas de conhecimento, trazendo consigo sua experiência, dicas e histórias para nos inspirar e auxiliar na construção do nosso caminho. Neste episódio, vamos conhecer um pouquinho mais sobre a área de ciências humanas e, para isso, contamos com o profissional da área do marketing, Giovanni Maiemic. Boa tarde, Giovanni. Primeiramente, gostaríamos de agradecer por você ter aceitado o nosso convite e estar aqui compartilhando um pouco da sua trajetória com a gente. Agora você pode se apresentar para os nossos ouvintes. Boa tarde a todos. Primeiramente, obrigado pelo convite. Fico muito feliz de vir novamente ao SESC, colégio que eu estudei aqui há algum tempinho atrás, não tanto tempo, porque eu também não sou tão velho assim, mas já está fazendo um tempinho. Fico muito feliz de receber esse convite de vocês. Para quem não me conhece, eu sou Giovanni Maiemic, sou acadêmico em marketing, ainda não estou formado, mas no final do ano eu já concluo essa etapa da minha vida. Atualmente eu sou fotógrafo nas áreas vagas e sou assessor de comunicação aqui na Prefeitura Municipal de Riacho. Giovanni, agora para dar uma descontraída, vamos tirar uma dúvida nossa aqui. Esse Maiemic é seu sobrenome mesmo? Meu sobrenome. Ele é do meu pai, meu avô, o pai dele, ele é imigrante húngaro-romeno. Por que húngaro-romeno? A cidade onde ele morava, ele era, ora estava na Romênia, ora estava na Hungria, porque é engraçado, muita gente fala assim, eu sou descendente de europeu, não sei o que, meu avô, meu pai sempre conta que ele falava, você fica batendo no peito, você não sabe como é que é lá, só vive em guerra, e é o que a gente está vendo hoje. Olha o que está acontecendo lá, eu falo assim, eu tenho até medo de tirar nacionalidade romena e ter uma guerra, e eles me botar para ir para lá, porque a coitada da cidade de Vô, que se chama Bicassil, mas sofreu, porque era toda hora ela ficava sendo tomada de um país para o outro. Agora ela está na Romênia, mas ela já esteve em uns 3 países diferentes. Aí é essa a origem. Bom, para entender melhor essa sua descoberta e escolha da profissão, eu acho que não há pergunta mais apropriada do que como você decidiu entrar na área do marketing? Você tinha outra profissão em mente ou sempre quis essa? Não foi a minha primeira opção, não vou negar. Quando eu era mais novo, eu sempre troquei de profissão, assim como toda criança. Já quis ser policial, já quis ser médico, já quis ser diversas profissões. Só que aí na época da febre do YouTube, eu acho que vocês eram um pouquinho mais novos nessa época, não pegaram a mesma febre do YouTube que eu. Tava muito comum, assim, bem no primário mesmo, os meninos quererem ser youtuber. E as meninas também. Então era aquele negócio, eu quero. E aí eu comecei a ver YouTube. A princípio, como eu sempre gostei muito de ciências, essas áreas assim de humanas mais voltadas para a natureza, eu criei um canal sobre coisas de agricultura na cidade, uma coisa bem aleatória mesmo, assim, estilo meio jornalístico. E aí, fazer esse negócio, depois de um tempo larguei isso. Aí eu lembro uma vez, minha prima, que hoje em dia ela é formada em agronomia e pedagogia. Quando ela fazia faculdade na UESB, em Vitória da Conquista, ela precisava de uma câmera, porque o agrônomo ele sempre tem que fazer os relatórios em fotografia. E antigamente o celular não tinha uma qualidade tão boa quanto hoje. Hoje, embora um celular ele não tenha aquele mesmo acabamento de uma câmera profissional, ele consegue se assemelhar. Você consegue fazer fotos para fazer relatório. E aí minha prima precisava disso, ela tinha uma câmera. Uma vez ela veio para cá de férias e aí eu vi essa câmera. E essa prima minha é como se fosse minha irmã mais velha. Então ela soltou na minha cara, não, pode ir. Aí eu tirei foto de gato, tirei não sei o quê. Fiz reportagem na roça, que tem até no meu Facebook antigo, quando era mais novo. Eu saí no meio da roça, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. E também, quando mais cedo, aquelas câmeras Polaroid, eu sempre tive muita vontade. E eu sempre olhava assim, que coisa legal, mexer com câmera, essas coisas. Só que sempre ficava assim, eu gostava, mas não era algo assim que eu pensava. Embora eu fizesse essas brincadeiras, nunca pensei em ser jornalista, em ser nada da área. E aí, voltando para essa época do YouTube, eu comecei a fazer essas coisas, e aí eu e os colegas meus, em vez em quando, juntava. Hoje em dia, esses vídeos meus, graças a Deus, estão arquivados, porque, meu Deus do céu. Mas eu fui desenvolver um interesse por vídeo através disso, porque você tinha que aprender. Não tinha, como tudo era muito caro, ninguém não dava para você comprar uma câmera. Vou ser YouTube, mas eu quero
então isso que era tudo no celular. E aí a gente ia aprendendo na base do improviso, e aí, a princípio, eu comecei com um canal de games, Minecraft, essas coisas, e aí fui cuidando. Aí, ia aprendendo e falando, você tem que editar o vídeo. Por que editar vídeo? Porque pra mim era tudo na íntegra. Ligava a câmera e você ia falando tudo certinho, bonitinho, achava que a pessoa não, aí a pessoa é muito boa, ela vai falando e não erra nunca. Aí eu fui descobrindo que tem a tal da edição, que você corta o erro, você bota um efeito assim, e aí fui aprendendo, baixando programas, e aí fui nesse hobby até muito tempo aí, fazendo isso. Aí depois de um tempo eu desencanei, falei, esse negócio de YouTube não é pra mim não. Não é muito complicado, eu vou ter que, vai dificultar meus estudos se eu ficar só nesse negócio. Deu uma desencanada, mas sempre gostei de edição, acabei gostando da edição de vídeo. E aí, por muito tempo, eu fazia alguma coisinha ou outra, precisava fazer trabalho de escola. Até hoje eu tenho um sentimento, porque a professora aqui é do estadual, na época, do primeiro ano, pediu, vocês vão ter que fazer um clipe, reproduzir um clipe de uma coisa. A gente pegou aquela música Alone, ou Free Fallen, eu não me lembro certo daquele DJ Alan Wake, que há uns tempos atrás estava bem famoso, e a gente pegou, eu e uns colegas meus, sempre eles compravam as loucuras para poder ganhar ponto comigo, a gente fez e ficou muito bom. E eu tenho um sentimento até hoje, porque aquele vídeo eu não tenho, porque até os efeitos ficam parecidos. E aí eu falei, rapaz, esse negócio disso é bom. Aí eu comecei assim, eu podia ser editor de vídeo. E aí por um bom tempo, fiquei com esse negócio, você é editor. Aí essa mesma prima minha, ela começou na época assim do Maria Amaral ali, quando estava lá do ensino fundamental para o ensino médio, ela tinha começado a namorar com o marido dela hoje, que ele é programador. E eu também acabei me interessando, falei, não, vou programar, negócio de ser hack, não sei o que, papapá. E aí fiquei por muito tempo nessa. Só que sempre lembrava, se pai, não sei o que, não sei se eu vou ser programador, se eu vou ser editor, isso aí, os dois é bom, não sei o que, fiquei nessa. Até que, quando eu vim para o estadual, na época da pandemia, logo quando passou, foi quando eu descobri que tinha os projetos estruturantes. A gente começou, foi abordado no primeiro ano, só que a gente não foi para fora, não teve a etapa que vocês têm aqui hoje. Uma coisa por conta de não tinha aluno, não tinha demanda, acabou não tendo. Depois do segundo ano, teve a pandemia. Aí a gente ficou um bom tempo. Quando retorna no terceiro ano, que foi o terceiro ano que a gente fez as 2 séries em uma, voltou o PROV, só que na época, ainda por conta da pandemia, não era PROV, foi o Transgrafitano, que a gente fazia as atividades dos projetos estruturantes dentro do colégio. E aí, Eliezer, que acho que vocês devem conhecer, e tal também, que dá aula aqui, eles foram dar aula. E aí interessei, falei assim, rapaz, eles falando, não sei o quê. Aí a sementinha que eu sempre que tinha ainda lá ficou, essa área interessante. Nessa época eu já fazia algumas artes lá do Photoshop como design, fazia assim, mas não era nada assim. Minha pretensão ainda era meio que querer ser programador. Só que a gente foi fazendo tanta atividade, tanta coisa, que eu acabei falando assim, rapaz, essa área aqui é boa. E aí fui aperfeiçoando. Em 2021 eu comprei minha primeira câmera, que é essa TTC que eu acho que vocês viram na hora que eu cheguei aqui com a bolsa. Foi a primeira câmera minha. E aí eu comecei como fotógrafo. E aí a parte do vídeo ficou um pouquinho abandonada. Só que aí, mais pra frente, eu acabo assim, eu sempre gostei de vídeo, não sei o que, eu vou começar a mexer com vídeo. E aí, na época, eu tinha o Instagram Foto Carisma, que era só pra fotografia. Aí meu amigo Juan, que era fotógrafo do Fotoestima, ele falou, Gui, eu acho melhor você tira o foto carisma e fica só com a M2 audiovisual. Porque foto carisma é o rapazinho que tira foto no fundo da garagem. M2 é um prédio. Abraça isso. Aí, tá bom. E eu fui, coisando, eu já tava meio sem pretensão de fazer vestibular, de não sei o quê. Só que aí eu comecei trabalhando na área, e aí, há uns 2 anos atrás, eu fui selecionado com uma bolsa na Unilb, Universidade de Uberaba, que tem um polo aqui em Riacho. E aí, na hora lá, eu fiquei assim, rapaz, eu posso escolher o curso que eu quiser para fazer. Só que aí eu falei, aqui não tem set de gravação, não tem coisa assim. Eu acho que eu vou fazer marketing, porque já era uma área que eu já conhecia já. Eu falei, o marketing eu já tinha essa ciência, ele engloba muita coisa. E aí eu falei, eu vou fazer marketing porque eu posso dar consultoria, não sei o quê, e aí eu escolhi. E aí, no meio da faculdade, fui aprendendo muita coisa com ele. E aí eu acabei chegando no marketing por isso. Foi muita coisa até chegar a ele. Ele foi meio que associação, uma coisa foi levando a outra. E aí eu acabei chegando na área. Desde pequena, você começou a interagir desde cedo com a tecnologia, né? Foram muitas mudanças, assim, foi muita coisa que eu fui coisando. E isso aqui foi levando a cada área. Mas não foi a primeira área de objetivo. Eu nem conhecia, para falar a verdade, quando mais nova área. O que foi preciso fazer para você se tornar um profissional dessa área? Rapaz, é muita cara de pau, porque equipamento de audiovisual, eu faço assim, eu puxo muito, hoje em dia eu trabalho muito na área
não do marketing mesmo, assim. Ela tá presente, mas muita publicidade. E aí acaba que é, assim, muita cara de pau, porque equipamentos de audiovisual, no geral, eles não são baratos. E aí, eu queria começar a fotografar muito tempo. Só que aí meu pai falou, pra que vai querer comprar câmera, não sei o que, não sei o que. E aí, quando eu comecei a trabalhar, eu falei assim, não, agora eu compro minha câmera. E aí, conforme eu fui coisando, aí você vai conhecer muita gente. Como eu já falei, conheci Eliezer, Thalisson, conheci Jim Barbosa, que é é o pai dos fotógrafos cinegrafistas de Riacho. Então você vai conhecendo muita pessoa, e aí você vai virando um rosto conhecido, e aí acaba chegando nos lugares. Por isso que é sempre muito importante você tratar bem as pessoas e sempre procurar fazer amizade, porque se hoje assim eu me tornei profissional é porque eu tive a curiosidade de aprender, mas também sempre procurei ter um relacionamento muito bom com o pessoal. E aí, como é que é uma cidade pequena, tudo é muito na base da indicação. E aí, como eu tinha um contato com eles, já tinha uma amizade, eles acabaram me indicando. Vou poder estar trabalhando hoje na prefeitura, até mesmo o trabalho de fotógrafo, que como hoje eu sou funcionário da prefeitura, seria a minha principal fonte de renda. O de fotógrafo, que embora eu já desempenhe há bem mais tempo, que é a segunda, é uma área que depende muito da indicação. Por exemplo, graças a Deus em Riacho, todos os profissionais, eles têm muito isso de ter essa indicação. Por exemplo, ele não pode pegar um trabalho, tem fulano ali, faz a mesma coisa que eu, viu? E aí, a gente sempre mantém esse bom relacionamento, e aí eu acho que dentro de Riacho mesmo, mas isso vale até para outros cooperativos, porque eu tenho muitos amigos que trabalham em locais maiores, que eles falam, o que vale é a indicação. Você tem que ter um relacionamento bom com pessoas, seja com um colega de faculdade, seja com um professor, porque lá na frente ele lembra de você. Então, acho que para se tornar um profissional dessa área, é preciso ter muita política da vizinhança, ser amigo de todo mundo. Agora, Giovanni, a gente quer saber um pouquinho como é a sua rotina de trabalho. Você considera ela diferente de outras pessoas que cursam a mesma faculdade que você? Eu acho que, assim, comparado a outras pessoas que cursam a área, eu acho ela um pouquinho diferente, porque como a gente está numa cidade pequena, não é o mesmo fluxo de trabalho, não é muito parecido com as empresas de fora ou organizações de fora. Aqui é muito específico. Aqui, ao mesmo tempo, o trabalho meu, eu tenho uma certa flexibilidade, é também muito específico, porque a gente sempre acaba tendo alguma demanda surpresa. O jeito de funcionar das organizações daqui, elas não são parecidas com uma organização de uma cidade grande, por exemplo. Aqui eu trabalho na área pública, mas na maioria das outras cidades, pessoas que trabalham em marketing, eles vão para a carreira mais empresarial. Eles acabam ingressando em algum banco. Os bancos, por exemplo, em cidade grande, recrutam muitos profissionais de marketing, analistas. Hoje em dia, agora, está crescente os analistas de marketing que desempenham funções para o digital. E a forma de uma máquina pública e de uma máquina privada trabalhar ela é diferente. A cultura organizacional dela é bem diferente. Os processos, a sensibilidade que a gente trata dentro de uma prefeitura, ela é diferente de uma empresa privada, porque assim, uma empresa privada a gente trata mais com, por exemplo, informações comerciais, com estatísticas da empresa, que assim, para uma empresa ela é muito importante. Se um concorrente, alguém tem uma informação dessa, ela consegue acabar sendo à frente da empresa. Então, são dados que são importantes, porém, é mais questão comercial. Já numa prefeitura, a gente lida com uma ética um pouco maior, porque entra a parte humana. A gente às vezes grava alguns conteúdos que a gente está lidando com pessoas, a depender de alguns locais que a gente vai, a gente está lidando com pessoas em estado de vulnerabilidade. Você não pode estar apontando uma câmera, você não pode estar perguntando tanto, você tem que respeitar um certo limite. E aqui a gente acaba lidando mais com isso. E que é uma cidade pequena, a gente está mais para esse lado aqui do público. Os outros alunos, eu acredito que eles já, na parte empresarial, eles só vão lidar com o que eu falei, só mesmo com dados empresariais, que assim, por mais que tenha que ter um respeito para você não tá, e uma responsabilidade de não estar expondo eles, porque são dados primordiais, você não está lidando assim com a imagem de uma pessoa, você não está botando assim o rosto de alguém assim, que eu acho que é bem mais complicado de você estar lidando. E Giovanni, quais são os principais pontos positivos e também as principais dificuldades da sua profissão? Os principais pontos positivos e as principais dificuldades? Assim, na área, assim, é uma área que está em crescente ultimamente. E por horas, assim, como está muito novo ainda,
você tem dificuldade de entender, ainda mais numa cidade pequena como a nossa, de estar colocando na cabeça das pessoas, assim, em especial, como eu falei anteriormente, empresas aqui, você tem uma dificuldade maior de falar para eles, é importante você ter alguém para estar analisando sua empresa, não somente assim, a parte de mídia, de internet, mas também a parte organizacional que entra dentro do marketing. Não é somente essa parte que todo mundo vê do digital. A gente trabalha com cultura organizacional, com o relacionamento. Dentro de uma empresa tem diversos pontos assim que eles têm que estar em harmonia. Ou até mesmo dentro de uma organização. Não só, quando eu falo empresa assim é porque sempre lembra muito do marketing com empresas, mas uma organização ela precisa estar com alguns pontos em harmonia. Se um desses pontos não está em harmonia, você tem um problema dentro da sua empresa. Às vezes você está vendo uma organização assim que não está indo para frente, ela faz tudo certo, mas tem um pontinho ali que ela acaba deixando de lado, que é o que faz ela não progredir. Então, a gente tem muita dificuldade, pelo menos eu ainda não entrei ainda dentro dessa parte empresarial mesmo, dentro do marketing aqui. Mas eu sinto com as pessoas que eu vou sondando, que alguns não entendem que não é só o ter uma empresa, eu faço isso, eu faço assada. Tem algumas coisas que você tem que se atentar para ela estar rodando certa. E aí as pessoas não entendem, pensam que isso aí é coisa sem futuro, não sei o que. Só que a gente não está vivendo na Riacho de 10 anos atrás, de 20 anos atrás. Riacho, por mais que é pequeno, as coisas chegam, demoram, mas chegam. E não é a mesma coisa você fazer comércio e você ter uma organização há 10 anos atrás. Os tempos mudam. A geração mais velha, hoje em dia, ela compete com uma geração mais nova, assim. O que eu acho hoje certo, talvez, assim, daqui a um tempo, quando vocês estiverem mais velhos, pode ser tá errado ou talvez não é executado da forma certa. Então, tem essa dificuldade em estar ensinando as pessoas, de estar passando isso para elas. Eu acho que é mais essa resistência que existe. Eu acho que é uma das dificuldades assim, mais complicadas na área aqui. Bom, como você nos contou, seu primeiro contato com a área, desde quando você escolheu o curso até o momento, acredito que você tenha propriedade para falar quais habilidades você considera essenciais para quem quer entrar na área do marketing. Uma das maiores é estudo. Você tem que tirar muito tempo para poder estudar tanto tendências do mercado como funcionamento de organizações. Sobretudo eu que estudo EAD, eu tenho que estudar 10 vezes mais, porque eu tenho muito livro, então eu tenho que estudar bastante. É uma área que você tem que estar em constante estudo. Assim como a medicina, ela sempre muda, o médico ele tem que sempre estar atualizado para saber os remédios que estão saindo, as doenças que estão tendo. O profissional de marketing também tem que estar procurando saber as tendências, o que mudou no mercado, até mesmo estudando para não ficar enferrujado, porque é muito fácil você cair naquele modus operandi de sempre fazer a mesma coisa. E você pode ficar passando para trás. Um professor meu mesmo, certa vez falou, não há espaço para amadorismo em nossa área, porque você tem que estar empenhado em estar desenvolvendo o melhor. Não é simplesmente, tô formado, tá certo, tudo que a faculdade me falou é o que eu vou levar, porque até os próximos meu professor falou, o que a gente hoje vê aqui não é a mesma realidade não. Antigamente era muita mídia impressa, muita mídia volante, rádio, televisão. Hoje em dia a gente tem o digital, tem outras áreas. Então, acho que o estudo é uma das áreas mais essenciais. Proatividade também é algo que você tem que ter muito nessa área. Só assim, mas assim, se eu pudesse falar assim, algo essencial é o estudo. Ele não fica atrás de nenhuma das outras partes, porque você tendo estudo, para você executar, é bem mais fácil. Muita gente confunde marketing com propaganda. Qual é a principal diferença entre elas? Bom, isso aí é o calcanhar de Aquiles de todo marqueteiro. Eu tava me segurando porque assim, é muito fácil, eu já falando, atravessar. Como vocês me passaram com antecedência o roteiro, eu falei assim, não, vou segurar aqui pra a hora que elas perguntaram, eu falar. Acho que assim, 99% das pessoas, quando falam marketing, tá falando de publicidade e propaganda. Porque assim, embora sejam semelhantes, são totalmente diferentes. As duas andam juntas, mas assim, o marketing, ele entra na parte estratégica e planejamento. Por exemplo, vou pegar o mais clichê que tem na nossa área, o exemplo. Tem até um exemplo dentro do marketing, ele é bem clichê, mas a gente tá falando, só que ele define bem a diferença entre os dois. E é assim, se um circo acabou de chegar na cidade e coloca um outdoor na cidade, isso é propaganda. Se o circo colocar um elefante para desfilar no meio da rua, isso é promoção. Se o dono for convidado para poder falar no jornal local, isso é relações públicas.
Se eles fizerem camisas, copos, bonés, com as coisas do circo, isso é branding. Se o local, se for aberto um local para falar sobre as atrações, horários e preços, isso é vendas. Agora, se tudo isso foi planejado, isso é marketing. Então, o marketing, ele é o planejamento de tudo. Por mais que a publicidade, a propaganda, ela esteja parecida e caminhe junto com o marketing, ele é todo o planejamento que você tem antes. Na faculdade mesmo, o professor falou assim, você vai trabalhar com marketing, então você se prepara, porque você vai ter que estudar o problema, você vai ter que analisar o problema, você vai ter que fazer um relatório sobre esse problema e você vai ter que criar a solução para esse problema. Então não é somente você pegar uma câmera aqui e fazer um vídeo e falar, olha gente, estou fazendo marketing. Então, assim, sua intenção pode ser querer converter esse vídeo, fazer com que esse vídeo ele converta em vendas do seu negócio. Só que não está sendo marketing. Tá? Você está fazendo publicidade do seu coisa. Agora, se você é arquitetor, meu vídeo vai ser assim, vai ser assado. Quem é que é o público foco aqui do meu negócio? Quem é o público foco aqui da minha organização? Como é que eu vou chegar até eles? Como é que eu vou comunicar com eles? Ah, beleza, assim, isso aqui. Quantas pessoas são possíveis clientes? Pronto, certo. Vou fazer agora o vídeo. Fiz o vídeo, não sei o quê. Quantas pessoas interagiram com esse vídeo? Quem comprou? Quem é possível cliente? Isso tudo vai estar no marketing. Você vai planejar. Você vai saber o seu problema. Você vai estudar sobre ele, montar um relatório. Você vai fazer uma solução e depois você vai coletar isso. Porque assim, não é somente assim, fiz um vídeo, fiz essa medida aqui de marketing aqui, que eu acho que vai gerar venda e não vai largar não. Você vai ter que acompanhar. Porque muitas vezes acontece em algumas empresas, algumas organizações, que elas fazem algum planejamento de marketing, feito lá, executou, e eles largam lá. E depois tá vendo que tá dando problema, tá dando alguma coisa, ele não sabe. Quando, se ele estiver analisando ali, ele sabe que talvez aquilo ali ele não foi reagindo bem. Ou senão, talvez o que você pensou, ele não agiu como você esperava para algo, mas ele acabou solucionando outro problema. Então, quando você faz isso, você tem que sempre ter esse estudo, ter essa constância de estar fazendo análise. Então, o marketing não é somente um vídeo, não é somente artes no Instagram, ele é bem mais profundo. O pessoal tem que parar com essa mania de eu fiz um cara, é marketing. Mas isso me deixava doente. Quando eu comecei, hoje em dia não, porque mas quando eu entrei na faculdade isso me deixava doente, falava. E foi bem na época das enchentes do Rio Grande do Sul. Tem um professor de marketing que eu sigo que ele falava assim: tal pessoa doou uma coisa, é marketing. O jogador salvou uma pessoa. Estão fazendo campanha, marketing. E aí fica aquela impressão que o marqueteiro é o perverso que cria a estratégia de marketing, o político ruim, que teve muito há uns anos atrás, nessas operações da Lava Jato, etc. Falava, o marqueteiro fulano de tal. Parecia que a gente, os profissionais de marketing, era, com perdão, o diabo encarnado. Quando, na verdade, o coitado só tá ali fazendo o seu serviço. Muitas vezes, ele é o bode expiatório da coisa. E olha, eu tinha esse pensamento. Você falando e eu rindo, porque eu tinha realmente esse pensamento que tudo ali era marketing, era tudo. Mas agora que a professora Jéssica deu esse tema pra gente vir aqui entrevistar você, então a gente já pesquisou um pouquinho e já começou a ver que não é totalmente do jeito que a gente pensou. E agora você esclareceu realmente. Eu acho que muita gente tem realmente isso ainda, que tudo é marketing. Eu tinha, né? Embora ele tá muito presente, nem tudo é ele, viu? Às vezes você tá fazendo uma coisa que não tem fundo, ele só é um vídeo só. É melhor. Giovanni, como está o mercado de trabalho para profissionais de marketing atualmente? E como você vê essa área daqui um tempo no futuro? O mercado ele está muito bom, assim, por conta dessa digitalização, muitas pessoas estão recorrendo à área de marketing, estão procurando saber. Então, assim, ele é um momento assim que ele está com muitas oportunidades, porém é preciso ter muito estudo, é preciso você estar bem preparado, porque assim, ao mesmo tempo que tem espaço para todo mundo, quem está entrando também quer sua fatia. Então, assim, está de certa forma concorrido, por mais que tenha espaço, só que você tem que ter um diferencial. Não é somente, eu vou usar, porque teve isso muito na programação. Uma área que eu também já tive coisa assim, é a do futuro, não sei o que, muita gente foi indo, e assim, tem espaço, tem, mas você tem que estar preparado, você tem que ter ter estudo para isso, para você estar entrando.
Então, eu vejo que no futuro, eu acho que talvez dê assim como tudo que quando dá um pico, às vezes ele tende a se manter e às vezes abaixa um pouquinho, eu acho que a área do marketing, assim, ela não vai ser inutilizada, ela não é algo que vai estar em alta e depois vai desaparecer, porém, ela cada vez mais, algumas pessoas vão desistir, porque talvez não vão conseguir obter os resultados que elas pensam, porém, quem tiver lá vai ter que estar cada vez mais inovando. E às vezes eu fico até preocupado, porque assim, todas as ferramentas são interessantes e a gente deve abordar elas. Só que assim, por exemplo, vídeos curtos, não tenho nada contra, só que eu acho que assim, tá ficando uma cultura muito imediatista. E foi outra coisa que os professores me falaram, que às vezes as pessoas estão fazendo campanhas de marketing, de propaganda, de publicidade, que assim, é muito. Ela só tá ali, dá aquele boom e depois some. Então, assim, elas não são duradouras. E é um problema que eu vejo, assim, que tá tendo, não sei se mais para frente vai acabar voltando assim para as pessoas tentarem assim puxar realmente para o emocional, porque o marketing ele lida com muita emoção das pessoas. Você trabalha com sentidos, ele é uma ciência. Então eu acredito que assim depois desse boom de todo mundo tá sedento para estar ocupando sua vaga, eu acho que a tendência é as pessoas acabarem voltando para essa cultura menos acelerada, porque os vídeos curtos eles te entregam algo muito rápido e as pessoas uma hora ou outra vai acabar cansando. Então acho que a tendência do mercado é ele dar uma esfriadinha assim, vai se manter todo mundo lá, não é que vai ser assim, vai acabar o marketing, vai acabar a publicidade, só que assim, acho que ele vai dar uma desacelerada e as pessoas vão tentar trazer mais aquele sentimento que a gente tinha antigamente, de algo assim, que realmente toque o coração da pessoa, porque não adianta nada a gente fazer uma campanha que assim, dá aquele boom, depois esfria, e aí morre ela. Então assim, eu acredito que no futuro as campanhas elas vão ficar mais intensivas para ver como a gente pode gerar um sentimento nas pessoas e não somente entregar algo ali que daqui uma semana, 2 meses, ninguém mais lembra. E Giovanni, que conselho você daria para quem deseja cursar esse mesmo curso? Estude, mas estude muito, porque assim, você na área de marketing, você já vai ter que estudar muito, porque como eu falei, é uma ciência. Então você vai ter que estar a par de como funciona, de estudar até a história de certa forma, de como foi os períodos, como o marketing funcionava. Então, assim, se eu fosse hoje, por mais que eu seja bolsista, graças a Deus, e tenha a possibilidade de estar estudando dentro aqui da minha cidade natal, eu acho assim que vale a pena você se esforçar para poder tentar ter uma bolsa em uma faculdade que seja presencial, porque você, às vezes, você é uma pessoa de cidade pequena, ou às vezes você está em um local assim, que não tenha tanta perspectiva que você vai ter que desbravar o mercado, e às vezes você pode até ser pioneiro nisso, só que assim, é uma balança, às vezes, talvez você é uma espada de dois gumes, na verdade. Você tanto pode conseguir ser referência, quanto ficar parado, não conseguir cativar as pessoas. Então, se você tiver a oportunidade de conseguir estudar para ser um bolsista, assim, conseguir realmente se sustentar em outra cidade, um pouquinho mais desenvolvida, eu acharia bem melhor, porque você vai ter possibilidade de estar conhecendo empresas, organizações, que talvez você tenha uma perspectiva maior, você tenha experiências que vão somar mais. Então, assim, estudem quem tem essa pretensão, para não ficar limitado somente em um local e conseguir realmente expandir para outros locais. E agora a gente vai para um quadro interativo com algumas informações muito comuns do marketing. Aí você vai dizer se é verdade ou é um mito. Aí se você quiser dar uma breve explicada, uma esclarecida em cada um, pode ficar à vontade, viu? A primeira, marketing é só propaganda? Minha pau. Já falei anteriormente, sempre lembre, marketing e propaganda não são a mesma coisa. Se eu estiver na beira e você falar isso, eu dou uma porrada. Agora dessa vez, claro. Dá para trabalhar com marketing sem fazer faculdade? Dá. Assim, você pode fazer cursos, coisa mais assim. Não é que eu tenha preconceito com cursos. Porque assim, como eu venho fazendo faculdade, eu vi que assim, você pode fazer, só que assim, a faculdade ela te dá base acadêmica e científica, assim. Uma pessoa que faz curso pode ser um profissional tão bom quanto quem faz faculdade? Pode. Só que assim, a faculdade, os professores, eles vão te apresentar pessoas do marketing que são referência, que realmente foram eles que ergueram o que a gente conhece como marketing hoje. Vão te dar bases, assim, que você vai falar assim, realmente, achava que era isso e é isso. E assim, por mais que muitas coisas você vê na faculdade, assim, você não usa eles te ajudam a compreender melhor outras coisas. Porque assim, às vezes, isso aqui eu não vou usar não, mas ele te dá uma base.
Tem muita coisa que eu sei que eu não vou usar da faculdade, mas ele me deu uma base assim para compreender melhor outros aspectos, porque como ela, de certa forma, é uma ciência, como muitos profissionais falam, você tem que ter uma base científica, entender o que foi, o que era, o que é, o que as pessoas assim que realmente são, porque hoje em dia é muito fácil ser profissional de palanque. Um professor meu falou esse dia, é muito fácil você ser um profissional de palanque que sabe tudo em cima do palanque, mas não bota em prática. Então, assim, pessoas assim que têm uma grade de estudo mesmo, acadêmico, eu acho que podem dar uma base interessante para você. Olha, essa aqui você já deixou bem claro, né? Mas vamos com ela de novo. Marketing é fazer post no Instagram e pronto. Não, não pense que você está fazendo post no Instagram, que você está fazendo marketing, não, porque o marketing ele vai te dar um intuito. Como eu falei, vai te dar um início, meio e fim. Às vezes você está fazendo coisa, estou fazendo marketing. Não, você tem que traçar um objetivo. Se você é dono de empresa, por exemplo, e está só lá jogando coisa, às vezes pode dar muita curtida. Às vezes o pessoal gosta de conteúdo. Hoje em dia a gente está num tempo que todo mundo gosta muito de consumir conteúdo. Quer dizer que todo mundo que está consumindo seu conteúdo vai comprar seu produto? Não. Então, é bom você pensar, você pensar no que você quer obter, procurar um profissional de marketing e falar, ó, eu estou querendo obter mais clientes, o que eu posso fazer aqui no meu Instagram, como é que você me direciona, dentro da minha empresa aqui, ó, eu não estou conseguindo ter muita venda, é cabível, tem coisa, porque às vezes a pessoa não vende muito, não é porque ninguém está vendo ela, não é porque ela está dentro do próprio comércio dela, dentro da própria organização, ela está fazendo alguma coisa que a pessoa vem e fala assim, eu vou querer fazer isso aqui, o quê? Às vezes, por exemplo, o fato dela, do atendimento ali, de você ir comprar, por exemplo, uma bala no mercado, e o atendente te fala assim, obrigado, volte sempre, isso aí já é o que a gente chama de marketing de relacionamento. Você está consumindo, se você, tal produto que você procurou aquele dia aqui, que não tinha, chegou, aqui você tem interesse de comprar, quer que a gente manda para sua casa, se for algum cliente mais recorrente, você tem essa intimidade de estar avisando, às vezes são coisinhas assim simples que uma empresa faz fora do digital, que alavanca ela. Então, assim, não é só fazer um postzinho. É melhor você procurar um profissional de marketing para ele sentar com você e procurar entender o que está acontecendo na sua empresa, na sua organização, para ele te dar um rumo, do que simplesmente cuspir no post aí, a torta e a direito, sem nenhum objetivo. Quem é tímido nunca vai conseguir trabalhar com marketing? Não, a pessoa pode ser, não necessariamente a pessoa precisa estar de frente de uma câmera, de estar coisando. Tem muitas pessoas assim que não são bons em falar com as pessoas, mas são excelentes em coletar dados, em resolver e passar para outra pessoa apresentar. Ele pode ser que ele não saiba falar, mas tem alguém que saiba fazer isso. Ele só precisa preparar. A área do marketing é bem vasta, então assim, às vezes tem muito isso na faculdade dos nossos trabalhos assim simulados, em que, por exemplo, o hospital entra em contato com sua equipe de marketing. Você não, no próprio atividade explícita, você resolve de onde você está e só manda um relatório para a pessoa. Então, não necessariamente ele precisa ser uma pessoa assim, mais interativa. E às vezes até, talvez durante o processo ele até fique, porque vai ganhando mais confiança. Mas não é que a pessoa seja tímida e vai definir se ela vai ser bom profissional, se ela vai ser péssimo profissional na área. Agora essa acho que é uma curiosidade de muitos. Marketing dá dinheiro rápido? Rapaz, vou ser sincero, eu mesmo não ganho os rios de dinheiro que muito guru na internet, muitas pessoas falam. Mas assim, eu acredito que a longo prazo dê para ganhar muito dinheiro. Como eu ainda estou em formação, ainda não exerço mesmo, eu até preferindo também não começar a exercer a profissão mesmo. Tenho até alguns planos para quando eu me formar, para poder estar mexendo na parte de marketing. Só que assim, eu acredito que dê para ganhar muito dinheiro. Porém, eu acho que demanda muito estudo e muita resiliência para a pessoa realmente ganhar dinheiro. Não é o impossível, porém, eu acho que tem que ter muito estudo e muita perseverança para ele conseguir chegar a ganhar muito dinheiro. Assim como tem muita gente assim, que trabalha que não ganha nada, mas tem gente que trabalha muito. Então, vai muito da pessoa e muito do nível de estudo, de bagagem e de vontade que ela tem.